Olá, vamos começar o nosso vídeo sobre semelhanças de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo as seguintes condições. Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, para que um triângulo ele seja semelhante, ele tem que ter essas duas condições ao mesmo tempo. Ele não pode, por exemplo, ter só ângulos correspondentes e não ter lados proporcionais, ou ter lados proporcionais e não ter ângulos congruentes. Isso, para ser semelhante os meus triângulos, ele tem que ter essas duas condições. Então, aqui eu tenho um triângulo ABC e um triângulo A', B', C'. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Por quê? Vamos ver primeiro essa primeira condição aqui. Os ângulos correspondentes são congruentes. Eu tenho que o meu ângulo A, tá vendo que ele tem só um risquinho aqui? Ele é congruente ao meu lado A'. Olha, o meu ângulo A', ele também só tem um risquinho. Então, isso quer dizer que esses ângulos são iguais, que eles têm a mesma medida. O meu ângulo B, ele tem dois risquinhos aqui. E o meu ângulo B' também, ele tem uma marcação aqui com dois risquinhos. O que isso quer dizer? Que o meu ângulo B é congruente ao meu ângulo B', que eles têm a mesma medida. Mesma coisa acontece aqui com o ângulo C e com o ângulo C'. Eles têm medidas iguais, eles são congruentes. Eu coloquei para vocês aqui a relação, ó. A medida do ângulo A' é igual à medida do ângulo A. Medida do ângulo B' é igual à medida do ângulo B. E a medida do ângulo C' é igual à medida do ângulo C. E quando a gente vai falar no caso dos lados correspondentes, para a gente saber se são proporcionais ou não, a gente tem que trabalhar com proporção. Como que a gente faz a proporção? A primeira coisa que a gente faz é fazer a razão entre os lados proporcionais. Vamos fazer então aqui, ó, a razão entre os meus lados. Eu sei que o lado A', ele é proporcional ao meu lado AB. Então, eu escrevo aqui a minha razão. Eu sei que o meu lado B', C' é proporcional ao meu lado BC. Tá aqui a minha razão. E eu sei que o meu lado C', A' é proporcional ao meu lado CA. Tá aqui também a minha razão. Achadas as três razões de semelhança entre os lados, a gente vai fazer a proporção, que é a igualdade entre as minhas razões. Então, eu sei que B' está para B, assim como B', C' está para BC, assim como C', A' está para CA. Isso tudo aqui vai me dar a minha constante K, que é a minha constante de proporcionalidade, também conhecida como razão de semelhança. Por que essa razão de semelhança é importante? Porque é ela que vai me dizer a minha proporção entre os meus triângulos. Por exemplo, se eu pegar esse triângulo aqui e eu aumentar esse triângulo, quanto que eu peguei os lados desse meu triângulo e aumentei? O valor que eu aumentar nesse lado, eu tenho que aumentar nesse e eu tenho que aumentar nesse também. Essa é a minha constante. Constante quer dizer o quê? O mesmo que eu faço em um lado do triângulo, eu faço nos outros dois. Se eu reduzir o meu triângulo, se eu peguei esse triângulo aqui e diminuir, fiz um triângulo menorzinho, o que acontece com esse triângulo? O mesmo valor que eu diminuí desse lado, eu vou ter que diminuir desse e vou ter que diminuir desse também. Para quê? Para que eu tenha os lados correspondentes proporcionais, para que eu tenha aí uma proporção e eu consiga ter a minha semelhança de triângulos, ok? A gente vai fazer agora um exemplo. Vamos então aqui para o nosso exemplo, olha. Abaixo temos um par de triângulos semelhantes. Determine os valores de x e y. O exercício já me disse que os meus triângulos são semelhantes, então eu não preciso verificar aquelas duas condições de semelhança. Eu já sei.
eu tenho que calcular o valor de x e de y. Quem é x e y no meu problema? O x e y são lados do meu triângulo. Então, como eu expliquei antes, como que a gente vai calcular os lados desse triângulo? Fazendo a nossa proporção. Primeira coisa para a gente fazer nossa proporção é achar as razões entre os lados. Então, como vai ser minha razão? Eu sei que o meu lado, a linha B', vai estar para o meu lado AB. Assim como o meu lado B', C', vai estar para o meu lado BC. Assim como o meu lado C', A', vai estar para o meu lado CA. Agora é só a gente substituir pelos valores. O meu lado A', B' vale 10. O meu lado AB vale X. O meu lado B', C' vale 20. E o meu lado BC vale 12. O meu lado C', A' vale 15. E o meu lado CA vale Y. Montada essa proporção, a gente vai calcular o valor das letras. Como que a gente vai calcular isso daqui? Pegando de duas em duas. Eu vou pegar primeiro duas razões. Vou pegar essa daqui. Como que a gente define qual a gente vai pegar? Aqui eu tenho uma razão que não tem incógnita. E aqui uma que tem incógnita. Para eu resolver, eu não conseguiria resolver essa com essa, porque eu tenho duas incógnitas diferentes. Então, eu escolho uma das razões que não tem incógnita e outra com a incógnita para poder ser resolvido. Vou resolver como isso daqui? Por regra de 3, multiplicando o cruzado. Vou fazer 20 vezes x, que vai dar 20x, igual a 10 vezes 12, que vai dar 120. A gente isola a letra, deixo só o x aqui, repito o 120 que está do lado de cá, e esse 20 aqui que está multiplicando x, ele vai vir para o outro lado, dividindo 120. Vou cancelar esse zero com esse zero, para a nossa conta ficar mais fácil, e eu vou ter que o meu x vai valer 6. Então, voltando aqui, o meu x aqui vale 6. Agora, a gente ainda tem que calcular o y. Como que eu vou calcular o y? Pegando novamente duas razões. Vou pegar a que tem os dois valores, com a do meu y, que só tem um valor. Vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar cruzado aqui, vai ficar 20y igual a 12 vezes 15, que é 180. Vou isolar o meu y, vou repetir o 180 e vou pegar esse 20 aqui e passar lá para baixo, dividindo o 180. Vou cancelar aqui o zero, y é igual a 9. Então, a gente volta aqui no nosso exercício e coloco aqui y igual a 9. Resolvemos o problema, eu achei o valor do meu x e o valor do meu y, fazendo aqui a nossa proporção, porque o que a gente precisava era o valor dos lados. Vamos agora para mais um probleminha. Antes de partir para o próximo exemplo, eu quero falar com vocês sobre o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Uma reta que intercepte um triângulo paralelamente a qualquer lado determina dois triângulos semelhantes. O que isso aqui está me dizendo? Que se eu traço uma reta paralela a qualquer lado do meu triângulo, eu vou ter dois triângulos. Eu tinha um triângulo só, que era o meu triângulo ABC, tracei uma reta paralela ao meu lado BC aqui, ó, que é minha reta que está em vermelho, D,
Quando eu tracei essa reta, eu criei um novo triângulo, que é esse pequenininho aqui, que é o meu triângulo ADE, que vai ser semelhante ao meu triângulo grandão aqui. Então, aqui eu tenho que o meu triângulo ABC, que é o meu triângulo grandão, é semelhante ao meu triângulo ADE, que é esse triângulo pequenininho aqui de cima. E como aqui eu não estou falando de ângulos, para poder saber se eles são realmente semelhantes, a gente monta a razão de proporção, a razão de semelhança, perdão, entre os lados. Eu tenho que o meu lado AD, que é o lado do meu triângulo pequenininho, está para AB, que é o lado correspondente a ele no meu triângulo grandão. O meu lado AE, triângulo pequeno, está para o meu lado AC, lado do triângulo grande correspondente a ele. Assim como o meu lado DE, que é a base do meu triângulo pequeno, está para o meu lado DC, que é a base do triângulo grandão. Lembrando sempre desse teorema, fica fácil resolver questões quando os triângulos estão juntos numa mesma figura e não separados como anteriormente. Prestem atenção aqui nesse exemplo, ó. Determine a altura do poste. Aqui eu tenho um triângulo grandão, onde a altura dele é a altura do poste, que a gente quer achar, X. E eu tenho um outro triângulo pequenininho aqui, ó, que para aqui na minha árvore. Eu vou fazer um tracejado aqui, ó, para ficar fácil para vocês identificarem o outro triângulo. É esse triângulo pequenininho aqui, ó, certo? Onde a altura desse meu triângulo é a altura da minha árvore, que é 1 metro. Eu não estou falando aqui de ângulos. Vocês podem perceber que essa linha aqui, ó, é paralela a essa daqui. Se eu tenho uma reta paralela a qualquer um dos lados do meu triângulo, eu tenho dois triângulos semelhantes. Para resolver e achar o valor desse x, como que a gente faz? Monta a proporção entre os lados. Então, eu vou começar montando pela base do triângulo. Olha, se eu pegar a base do meu triângulo pequeno, ela é 2. Ela está para a base do meu triângulo grande. Cuidado aqui, porque a tendência, como vocês já usaram o 2, é colocar que a base do maior é 50. E não é. A base do triângulo maior, gente, é tudo isso daqui. Então, no caso, a base dele é 52. Então, 2 está para 52, assim como, gente, eu peguei a base do triângulo menor. Então, agora eu vou pegar a próxima medida também do triângulo menor. Assim como 1 está para x, que é a altura do meu triângulo maior. Montei aí a minha proporção. Agora a gente resolve por regra de 3, multiplicando cruzado. 2 vezes x, 2x, igual a 52 vezes 1, que é 52. Isola a letra e passo o 2 aqui para baixo, dividindo. X vai ser igual a 26. Então, a altura do meu poste, 26 metros. Resolvido o problema. Então, o que vocês têm que verificar quando vocês forem resolver um problema? Aqui eu não tenho valor de ângulos, então eu vou fazer por proporção. Se eu tiver medida de ângulos, eu resolvo pelo conteúdo de ângulos proporcionais, ângulos correspondentes. Aqui não tem ângulos, então por proporção. Vou fazer com vocês agora um exemplo com ângulos internos. Esse exemplo aqui, ó, as retas A e B são paralelas. Quais são as medidas dos ângulos internos dos triângulos BCA e DEA? Ó, aqui eu já não tenho valor de lado, ó. Eu tenho somente valor de ângulos. Então, a gente tem que pensar naquela primeira condição que eu passei para vocês, que os ângulos correspondentes, eles são congruentes. O que isso quer dizer? Que os ângulos correspondentes, eles são iguais. Eu tenho aqui duas retas paralelas, a minha reta A e a minha reta B. A gente aprendeu no teorema que se eu tenho uma reta paralela a qualquer lado do meu triângulo, eu tenho dois triângulos semelhantes. Então, eu tenho aqui que o meu triângulo ABC
ele é semelhante ao meu triângulo ADE. Triângulo ADE. Aqui, ó, é um triângulo pequenininho e esse outro aqui é um triângulo grandão. Então, o que eu sei? Que os ângulos correspondentes são proporcionais. Quem é correspondente a 83? É o D. Por quê? Porque ele também está na base do meu triângulo. Então, aqui, ó, se o meu B vale 83, o meu D também vai valer 83, porque eles são correspondentes. Agora, eu tenho aqui o meu ângulo C. Só que eu não sei o valor dele. Como que eu vou achar esse valor? Eu tenho que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Então, se eu fizer aqui 32 mais 83, isso daqui vai me dar um valor de 115 graus. Como eu sei que isso aqui é um triângulo e que a soma deles é 180, dos ângulos dele é 180, 180 menos 115. Isso aqui vai me dar 65 graus. Então, eu sei que o meu ângulo C vai valer 65 graus. Consequentemente, o meu ângulo E também vale 65 graus, porque é o ângulo correspondente a ele e eles são congruentes. Então, os valores dos ângulos do triângulo BCA é 83 graus, 65 graus e 32 graus. E do triângulo DEA, 83 graus, 65 graus e 32 graus. Eles são iguais, lógico. Por quê? Porque os meus triângulos são semelhantes e para que triângulos sejam semelhantes, a medida dos ângulos correspondentes tem que ser congruentes. Certo? Espero ter ajudado com essas questões aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar. Um beijo a todos.